Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. É um prazer estarmos aqui discutindo alguns pontos relevantes da teontologia, da doutrina de Deus. Iremos avançar mais um pouco nesta aula, discorrendo sobre as características, os atributos de Deus e alguns outros pontos relevantes para a nossa disciplina. Quero deixar para a meditação dos irmãos aqui, na palavra de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 20, que diz o seguinte: porque suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1, 20. Alguns pontos que eu quero destacar nesse versículo. Coisas invisíveis. O próprio Deus, ele é um Deus invisível. Só que ele, sendo Deus invisível, ele criou coisas visíveis e também invisíveis. Nós podemos citar aqui o oxigênio, que é indispensável à vida humana e à vida na terra, dos vegetais, dos animais. No entanto, não é sensível à nossa visão. O som, por exemplo, ele é invisível aos nossos olhos, mas sensível aos nossos ouvidos. O cheiro, por exemplo, ele é invisível aos nossos olhos, insensível aos nossos ouvidos, mas é sensível ao nosso olfato. Então, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Deus, ele criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, e nestas coisas ele deixa a assinatura de um grande e autêntico Criador. Mas eu quero enfatizar aqui duas palavras: o seu eterno poder e a sua divindade. É possível ser entendido pela raça humana, o seu eterno poder. Quando se fala em eterno poder, está se falando de um poder que não está limitado no tempo. É um poder que ele sempre existiu e sempre irá existir. A divindade de Deus, ela é eterna e é fácil de entender pela fé. Então, para que fique inquestionável, Deus, ele criou todas as coisas, e essas coisas, elas atestam que por trás de toda essa existência existe um grande Criador, um grande mentor. Vamos avançar mais um pouco. Quero trazer para vocês aqui uma experiência. Isso aqui é bastante conhecida. Os irmãos já estudaram sobre Luiz Pasteur, e esse francês que nasceu em 1822 e faleceu em 1895, ele era considerado um estudante medíocre. No entanto, com seu esforço, sua dedicação, ele chegou a patamares elevados no conhecimento científico. Inclusive, ele se formou, fez bacharelado em ciências na época, e ele investiu, empreendeu todos os esforços para fazer seus estudos à época, quando tudo era bem, a ciência não tinha tantos recursos. Certa vez, é o que se conta em muitas revistas, inclusive internacionais, ele estava em trem aos 70 anos de idade, e ele estava lendo o seu exemplar da Bíblia Sagrada. Nesse trem, assentou-se ao seu lado um jovem estudante, e esse jovem estudante, olhando, viu que ele lia o livro da capa preta. Ele pergunta ao Senhor: o Senhor ainda acredita nesse livro cheio de fábulas e crendices? Então
mais do que depressa, Luiz ele respondeu: sim, mas não é um livro de crendices, é a palavra de Deus. Estou errado? O estudante então refuta: mas é claro que está. Creio que o senhor deveria estudar a história universal. Veria que a Revolução Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, mostrou a miopia da religião. Somente pessoas sem cultura ainda creem que Deus tenha criado o mundo em 6 dias. O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre o que o nosso cientista pensa e diz sobre tudo isso. E ele pergunta: é mesmo? O que pensam os cientistas sobre a Bíblia? E aí o jovem respondeu: como eu vou descer na próxima estação, falta-me tempo agora, mas deixe-me o seu cartão que ele enviaria o material pelo correio com a máxima urgência. O velho, então, tirou do bolso o cartão e no cartão estava escrito: Professor Dr. Luiz Pastor, diretor do Instituto de Pesquisa Científica da Universidade Nacional da França. E ali ele estava, na verdade, com os livros de ciências, ou os livros científicos, que traziam as grandes descobertas daquele grande homem. E ele chegou a uma conclusão antes de morrer: um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas quando estudamos muita ciência, essa ciência nos aproxima. Ou seja, as pessoas que geralmente alegam que Deus não existe só porque leu algum trecho de um livro filosófico ou científico, essas pessoas não estudaram o suficiente para saber que a própria ciência vai se questionar como foi que tudo surgiu, como é que a filosofia vai questionar se realmente Deus não existe. Passando mais aqui adiante, isso aqui é só algo para nossa reflexão, porque os ateus estão aí aos montes, e eu quero dizer para vocês que esse grande cientista do século XIX, ele deixou para nós um legado na ciência, mas sem dúvida também ele deixou para nós um legado teológico, pelo menos na sua fé cristã, acreditando em Cristo. E o livro que ele gostava muito de ler era o livro de Marcos, né? Era o livro que ele estava lendo, inclusive, segundo os escritores, estava lendo o momento em que ele foi abordado por esse jovem. Vamos mais adiante aqui. Se Deus existe, para nós não há dúvida, mas já que estudamos, precisamos fundamentar nossa fé, eu quero apresentar para vocês 5 argumentos da existência de Deus estudadas no ramo da teologia. O primeiro argumento é o ontológico, o segundo argumento é o cosmológico, o terceiro é o teleológico, não confunda teleológico com teológico, o quarto, o argumento moral, e o quinto, o argumento histórico. Vamos tentar discutir um pouco desses argumentos. O argumento ontológico é o argumento que diz que o ser humano tem a ideia de um ser absolutamente perfeito e que a existência é uma característica essencial da perfeição. Logo, um ser, para ser perfeito, tem que existir, e esse ser perfeito seria Deus. O ser humano, na sua ideia, ele busca a perfeição em tudo que ele faz, em tudo que ele observa, e essa ontologia, esse argumento ontológico, ele mostra que se as coisas existem perfeitamente, logo alguém perfeito construiu essa coisa. E se essa coisa funciona de forma perfeita, logo esse ser também ele existe, porque a prova de que algo existe não pode ser refutada se existe uma obra que advinda desse Criador. Um bom exemplo disso, uma pintura, que muitas vezes nós desconhecemos, não vimos o pintor,
mas está lá um quadro pintado com uma assinatura e a gente olha, admira a perfeição dos traços, a perfeição da pintura, a realidade ou a surrealidade, as ideias advindas daquele quadro, o pensamento, a inspiração que provocou aquela pintura. E a gente pensa o seguinte: que perfeição! Só que quando a gente pensa que perfeição, alguém vai dizer que quem pintou esse quadro foi fulano de tal. Independente de saber quem foi que pintou o quadro, o pintor existe. Porque se a obra-prima existe, se o produto existe, existiu quem transformasse a matéria-prima naquele produto. Logo, o argumento ontológico é o que pega, é o que fundamenta a existência de um ser a partir daquilo que foi criado com perfeição. E uma outra situação: se foi criado com perfeição, a perfeição existe e esse alguém, ele é perfeito. E eu quero te dizer o seguinte: Deus, ele criou todas as coisas com perfeição e de forma sincronizada funciona até hoje, de forma harmônica. E se foi tudo criado com perfeição, esse Criador, ele é perfeito, ele logicamente é Deus. O outro argumento é o argumento cosmológico. Ele vai declarar que tudo que existe no mundo tem uma causa. A ciência tenta explicar a existência do mundo a partir de uma grande explosão chamada de Big Bang. Essa Big Bang foi uma grande explosão já comprovada pela ciência, em razão das poeiras, né, da poeira cósmica, né, que foi estudada. Existem resíduos no espaço que até hoje giram no sistema solar, e essa poeira cósmica, elas comprovam uma certa explosão. E aí eles dizem que o mundo surgiu a partir de uma explosão. Eles dizem que o Sol, os fragmentos do Sol foram se dissipando no universo e girando na mesma intensidade à medida que se distanciava. Logo, esse argumento cosmológico vai também, é científico na verdade, mas ele vai também comprovar a existência de Deus. Porque fica aquela pergunta: se existiu a explosão, quem provocou essa explosão no cosmos para que surgissem todas as coisas? Pela Bíblia nós temos um respaldo. Deus disse: haja, e houve. Será que no momento em que Deus bradava com a sua palavra haja, ele não estava startando esse Big Bang? Então fica para nós esse argumento como mais uma prova da existência de Deus, porque a própria ciência estuda causa e efeito. Não existe efeito sem causa. Inclusive, uma causa tem que ser infinitamente grande para provocar o efeito do universo. O universo é infinito e alguém, para criar um universo, tem que ser maior e superior a ele. É infinitamente grande. Logo, o argumento cosmológico é o argumento que vai inquirir, né, quem startou as ordens, quem startou o Big Bang, quem startou a explosão. Nós não corroboramos com a ideia da evolução, e inclusive nós já estudamos que Darwin, ele estudou
a evolução, que o homem veio do macaco e série de outras coisas, mas ele mesmo chegou um momento que ele estava em dúvida diante de tamanho conhecimento, tantas perguntas sem resposta, e até hoje, infelizmente, muita gente tem ido para o inferno por causa dessas crendices, mas ninguém até hoje conseguiu comprovar a evolução, porque se a evolução fosse uma teoria válida, até hoje o homem estaria parindo macaco, o macaco estaria parindo homem, e os chimpanzés estariam se evoluindo, e desde quando nós conhecemos ou foram registradas essas espécies, elas continuam do mesmo jeito. O outro argumento é o argumento teleológico. Esse argumento teleológico é um argumento que afirma que todo o universo tem uma ordem. Temos os dias, meses, anos, temos primavera, verão, outono, inverno, nós temos os dias e as estações, e a partir de muitos anos nós não conseguimos calcular. Essa criação foi colocada em movimento. Ficou uma pergunta de um físico: um peão que é colocado em movimento, ele tem um momento que ele vai perdendo a força e ele vai parar. Quando foi que o universo foi colocado em movimento? E até hoje ele mantém o mesmo ritmo. Esse argumento, ele afirma que todo o universo tem uma ordem de inteligência. Inclusive, quando se fala da criação na Bíblia, a primeira coisa que Deus vai criar na Bíblia é a luz. Depois da luz é que ele vai criar as outras coisas que dependem inclusive da luz, né? Citamos aqui na aula passada. Então existem uma ordem, uma sequência, e quem escreveu os primeiros livros da Bíblia, eles não imaginaram, eles não tinham conhecimento científico para descrever uma ordem da forma como está descrita na Bíblia. Ele foi pura revelação divina. Logo, a inteligência é algo teleológico, é um argumento teleológico. Existe uma harmonia, um desígnio, objetivo. Se você partir para a cadeia alimentar, você vai observar que existe um ser vivo que serve de alimento para o outro, que serve de alimento para o outro, de sorte que a cadeia alimentar, ela estando em equilíbrio, não falta alimento para nenhum ser criado, e os seres vão se desenvolvendo. Existe o predador, existe a presa. Assim também como na criação também, a questão física dos dias, meses e anos, estações, a vida em si, ela tem uma organização e um desígnio, um objetivo. Isto mostra a existência de um ser inteligente. Não dá para nós acreditarmos que uma célula foi se juntando com outra célula e formando ser de unicelular virou pluricelular, e aí foi criando seres inteligentes dentro das águas, como a biologia tenta explicar, e depois esses seres foram se evoluindo, formando seres mais complexos, e aí depois, como é que aparece o macaco? Existe uma inteligência inexplicável em toda esta ciência, e esse argumento teleológico vai simplesmente, mais uma vez, colocar por terra algumas teorias científicas e dizer que existe um ser muito inteligente que criou todas as coisas dentro dessa ordem. Um outro argumento interessante é o argumento moral. Nós temos um código de ética em vários países do mundo, e aqui no Brasil, por exemplo, código de ética, os princípios morais, as leis de convívio social, e quem infringe essas leis de convívio social, existe o Código Penal. Em cada país, os códigos eles podem variar, ter variação de penas, combinação ou não, penas mais brandas, penas mais leves, penas mais severas. Isso vai de país para país, dependendo da cultura. Mas aqui no Brasil, por exemplo, nós não temos pena de banimento,
não temos pena de morte. Mas se você vai para os Estados Unidos, existe a pena de morte. Se você vai para o Afeganistão, existem outros tipos de penas, inclusive a de morte. Então, aqui no Brasil, alguém que comete um crime, coleciona crimes durante a sua vida marginal, ele não pode ficar mais de 30 anos preso. E dependendo da sua boa conduta, esse tempo ainda pode reduzir. Se ele tiver idade avançada, ele tem um limite para ficar na cadeia. Então, a nossa lei, ela é uma mãe, mas ela, de qualquer sorte, penaliza todo o excesso, tudo que fere a moralidade. Não quer dizer que os países mais rígidos estão errados e o Brasil está certo. Nada disso, há questionamento. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem lugares por aí que não tem nem leis. Exemplo das tribos indígenas que moram arredias, que moram nas selvas. Eles também têm código moral. Eles não toleram o homicídio, tem a pena de morte em algumas tribos, porque existem penas gradativas para várias infrações ao Código de Conduta Social. Aí fica a pergunta, se eles não têm contato muitas vezes com civilizações mais evoluídas, como é que eles têm essa noção de moralidade intrínseca? Aí eu vou dizer uma coisa para vocês, é um argumento moral. O ser humano, ele é capaz de, sem ter contato com outras culturas, eles assimilarem esse argumento moral e viverem dentro dessas regras morais. Isso é intrínseco do ser humano. Um bom exemplo disso é os caravelos, que são aqueles besourinhos que aparecem nos filmes das múmias egípcias. Os caravelos, a fêmea, quando elas são ainda lavas, elas cavam o chão e ficam um pouco quase à flor da terra. Já os machos, eles fazem uma cavidade mais profunda e lá ficam em maturação, tanto a fêmea quanto o macho. Mas qual é o segredo disso? Quem é que mandou o macho fazer uma cavidade maior e a fêmea fazer uma cavidade menor debaixo da terra? A própria natureza deles. Quando eles maturam, o macho, ele tem um chifre imenso que a fêmea não tem. Então, para eles não amadurecerem fora da terra, não maturarem fora da terra, o macho, ele faz uma cavidade maior e eles maturam totalmente debaixo do solo, e eles fazem inteligentemente essa cavidade mais profunda, exatamente como um meio de sobrevivência. Quem foi que ensinou a uma larva que eles devem se proteger a tal ponto? Então esse argumento é um argumento que mostra que existe um ser que rege os conceitos morais no mundo. Você observa que o marginal, ele rouba, ele mata, mas ele não aceita que se estupre crianças e nem mulheres. Existe um código de ética que eles prezam, por mais que eles desrespeitem toda a ordem social, mas existe um código de ética entre eles que não lhes permite ferir, e eles punem a quem infringe esse código moral. Entre eles mesmo existe um código de ética que eles não permitem que seja infringido. Então esse argumento moral, ele também é uma prova contundente de que Deus existe. Muitas vezes civilizações que não se comunicam e têm os mesmos códigos, porque o ser humano repudia, da natureza do ser humano repudiar as maldades que é feita
contra o próximo. O outro argumento é o argumento histórico. Esse argumento histórico diz que em todas as tribos, povos do mundo, se encontra o sentimento do divino. Se você for estudar a história, toda a história antiga, moderna, medieval, a contemporânea, vai mostrar que em todos os tempos as civilizações, as tribos, os povos mais civilizados ou até os mais atrasados, eles se preocuparam com a questão espiritual. A história vai comprovar isso. Quando a história estuda o modo de vida dos povos antigos, quando vai estudar a vegetação, o trabalho, a convivência social, eles também vão se preocupar com a religião, porque todos os povos tinham sua religião, fosse ela monoteísta, politeísta, deísta, seja lá qual fosse. Então o ser humano sempre teve uma necessidade espiritual, comprovado nos estudos históricos. Qual era o maior problema de Israel? O maior problema de Israel era a sua contaminação, era a sua prostituição com os deuses das terras vizinhas ali, mesmo sabendo que eles eram monoteístas, tinha um único Deus. Então esses argumentos comprovam a existência de Deus. O argumento ontológico mostra que Deus existe, porque tudo que existe é perfeito. O argumento cosmológico trata do cosmos, sua organização, mostra que existe alguém por trás de toda essa criação. O argumento teleológico enfatiza a inteligência e o objetivo de que para que cada coisa foi criada, a harmonia, a ordem do universo, né? O universo não entra em colapso, né? É o argumento teleológico. O argumento moral já traz um pouco do estudo das civilizações, dos povos, os seus códigos de ética, independente de terem leis escritas ou não, eles têm um código moral. As sociedades têm seu próprio código e que eles repugnam determinadas atitudes que infringem o direito do outro. E o argumento histórico é o argumento que prova que todas as tribos, todas as civilizações, independente do tempo, eles procuraram preencher a sua natureza humana com adoração religiosa, com culto. Eles prova que existe no ser humano um espírito e uma busca incessante pela existência de Deus. Logo, o que dizer do ateu? Eu não acredito no ateísmo da forma como ele se manifesta, porque eu vou dizer para os irmãos que os ateus hoje estudam mais Bíblia do que os crentes, estudam mais os assuntos inerentes a Deus do que os próprios cristãos, porque eles querem provar a todo custo que Deus não existe, pegar falha em toda e qualquer literatura. Se não existe, fica a minha pergunta: para que eu vou gastar meu tempo tão precioso investigando aquilo que não existe? Então, será que ateísmo de fato existe? O ser de Deus, nós vamos ver que o ser de Deus, ele é infinito, Deus é espírito, Deus é pessoal, Deus é puro e Deus é santo. Essas são as características de Deus. Ele é infinito, ele não tem princípio, não tem fim, é um ser absoluto. Ele não é relativo, ele não é relativizado com o tempo, ele não tem mudança de variação, ele não trata de forma diferente a um e a outro. Tem, é claro, a sua misericórdia, mas ele é justo, né? Então ele é um ser absoluto, não provém e nem é condicionado por coisa alguma. Ele é a causa de tudo e é livre de qualquer fronteira de limitação. Deus, ele não tem limite físico, limite no tempo. Deus, ele é infinito. Ninguém é infinito. Todos nós temos início, meio e fim, mas Deus, ele é infinito. E ele é espírito. Irmãos, nós temos uns questionamentos, porque a Bíblia mesmo vai trazer algumas figuras de linguagem no relacionamento com Deus. Exemplo,
agora estarão os meus ouvidos atentos às orações que se fizerem neste lugar. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Fica parecendo que Deus, ele tem todos esses órgãos. Deus é Espírito. Aí nós vamos tentar refutar isso ou trazer o questionamento. Mas ele não nos criou a sua imagem e a sua semelhança? Sim, de fato, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Quando eu falo Deus criou a sua imagem, eu não posso olhar pela minha ótica, eu tenho que olhar pela ótica dele. Ele é Espírito. Está escrito na Bíblia, Deus é Espírito. Jesus, ele chega em determinado momento e diz assim: vede que um Espírito não tem carne e nem osso. Aí fica mais um versículo que enriquece o que é Espírito. Espírito, ele não tem matéria, ele não está limitado a entrar em determinado local, se abrir a porta ou não. O Espírito simplesmente ele tem livre acesso a qualquer lugar, independente de você liberar uma porta aberta ou não. Deus, ele é esse Espírito. Logo, essa figura de linguagem, que os seus cabelos são como cachos de palmeira, os seus pés são como latão reluzente, os seus olhos são como chamas de fogo, isso é a visão de como Deus se manifesta ou se manifestou ao ser humano. E em outros momentos, como nós não temos um vocabulário para descrever a ação de Deus, nós utilizamos essas descrições nossas para comparar a Deus. Mas na verdade, Deus, ele é Espírito e ele nos criou a sua imagem. Ele imprimiu em nós o seu Espírito. Foi o único ser que ele criou e soprou o Espírito de vida. E a Bíblia diz que quando o homem morre, ele volta ao pó, mas o Espírito que é de Deus volta para Deus. Essa imagem de Deus volta para Deus. O que foi da terra fica na terra, o que é de Deus volta para Deus. Então Deus, ele é Espírito, ele não é um ser corpóreo, material. Deus não possui as propriedades da matéria, ele não possui 70% de água, gordura, lipídio, açúcar, zinco, ferro, magnésio. Ele não possui essas propriedades, ele é Espírito. Portanto, jamais pode ser discernidos pelos sentidos físicos. É por isso que Moisés, ele questiona, ele quer ver Deus. Ele disse: Moisés, você não pode me ver. O olho de Moisés, a visão de Moisés seria incapaz de fitar ou fixar-se em Deus, assim como o homem não pode fitar ou fixar seus olhos no sol. O Deus, ele é pessoal. Deus não é a matéria ou algo imaterial, como eu posso dizer. Deus, ele não é coisa. Deus, ele é pessoal. Ele pensa, ele sente, ele raciocina, ele tem vontade, ele tem razão, ele faz o que ele quer, ele tem individualidade, ele tem autodeterminação. Por isso todo movimento, toda religião, toda filosofia que tenta comparar Deus a uma força, a uma energia, como é o caso dos Hare Krishna, o caso dos Seishonoye, que eles tentam assimilar Deus como se fosse uma energia, estando em contato com a natureza. Infelizmente eles erram, porque Deus não é uma energia, não é o vento que passa. Deus, ele é pessoal, ele tem vontade própria. Um outro é que Deus é puro, Deus é santo. Essa é a sua natureza. Deus não tem maldade, Deus não tem malícia, Deus, ele não tem interesse, vou prejudicar porque eu sou ruim. Não, o homem planta, o homem colhe. Deus é justo, como eu já falei aqui, mas Deus, ele é puro e ele é santo. Ele deseja o melhor para os seus e para a raça humana. Agora o ser humano é que busca as consequências dos seus atos com suas próprias mãos. A Bíblia diz que Deus criou o homem
justo, mas eles que procuraram muitas invenções. Vamos avançar aqui mais um pouco. Deus, ele tem atributos, irmãos, que são comunicáveis e atributos que são incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles que ele, no seu sopro de vida, ele não compartilha com o ser humano. Mas os atributos comunicáveis, ele permite que o ser humano reproduza essas características de forma genética, de forma convencional, né, de conversão, melhor dizendo, pela conversão. Eles podem reproduzir esses atributos de Deus, mas são os atributos que Deus não concede ao homem, hipótese nenhuma. Quero fazer aqui trazer uma ênfase aqui para a criação de Deus. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para a águia. Ela é a ave que voa mais alto e que tem a melhor visão de tudo que foi criado no mundo, tá? Ela está lá a não sei quantos quilômetros de distância da Terra, vê um camundongo sem precisar usar óculos, e ela mergulha com a sua velocidade, ela consegue chegar até onde está a sua presa e ela consegue matar a sua fome. Uma outra coisa, o olfato. O cachorro, por exemplo, o cão consegue perceber o olfato. Quem passou em determinado local, basta colocar uma peça de roupa e ele vai conseguir seguir o rastro dessa pessoa por 14, 15 dias, não sei mais quantos dias, mas já vi falar, tem 15 dias ele consegue perseguir o rastro de pessoas que passaram em determinado lugar. Quer dizer, a pessoa não está mais ali, já tem mais de 15 dias que a pessoa passou, mas pelo cheiro que fica no ar, o cão consegue perceber. Eu pergunto, se Deus coloca esses atributos todos, reúne todos esses melhores atributos e coloca no ser humano, você imagine como o ser humano hoje, que já se acha Deus, como é que eles se achariam tendo uma super audição, uma super sensibilidade. A cobra, por exemplo, a serpente, ela não enxerga, mas ela tem sensibilidade ao calor e ela não é robótica, é por isso que ela é prudente. Ela põe a sua língua para fora e com aquele pequeno membro ela consegue perceber a existência de uma presa ou de algo que lhe traga qualquer ameaça. Então, são atributos que o ser humano tem, que os animais têm e que Deus dosou em cada um. Agora só tem o seguinte, tem os atributos de Deus que ele não deu para ninguém na sua criação. A eternidade, por exemplo. Deus, ele é eterno. Ele não tem princípio, não tem fim, e muito pelo contrário, até ele é o próprio Jesus. Na profecia de Isaías aparece como o Pai da eternidade. Essa figura eternidade foi criada pelo próprio Deus, então ele é superior à própria eternidade. Ele é imutável. Tudo muda, as estações mudam, as pessoas mudam, as faixas etárias mudam, mas Deus, ele é imutável. A gente costuma pensar Deus como alguém que tem um cabelo branco, aquele ancião. Nós fazemos essa imagem de Deus, mas eu pergunto aos irmãos, será que Deus, ele é assim? Ele é imutável. De que forma ele vai se manifestar a nós? Nós temos a esperança de vê-lo um dia, mas enquanto isso, as pessoas o desenham, o pintam, sempre como um ancião de dias, cabelos brancos, roupas compridas. Só que Deus, ele é imutável. Ele é imutável não apenas na sua fisionomia, mas imutável também no seu caráter, na sua personalidade, nas suas emoções. Deus, ele é imutável. Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Onipotente, eu não vou discutir essa parte, que os irmãos já conhecem bastante. Ele é onipotente, ele pode todas as coisas. E Deus é onipresente, ele está presente em todo lugar, em todo tempo. Quando fala aqui onipotente, nós vimos aquele primeiro versículo, que o seu eterno poder. Quando fala eterno poder, está se falando em onipotência, eterno, está falando que ele é eterno. Ele está falando aqui, quando
o seu eterno poder também está falando da sua imutabilidade. Só nesse versículo, essa parte enfatizada, eterno poder, está registrado que Deus ele é imutável, porque o seu poder é eterno, ele é onipotente, porque o seu poder é eterno, e ele é eterno, porque o seu poder é eterno. Esses três atributos já estão naquele versículo que nós lemos anteriormente. Mas também temos os atributos comunicáveis de Deus. Esses atributos comunicáveis são os atributos que Deus compartilha com o ser humano. E inclusive, irmãos, desses atributos, alguns deles vêm como fruto do Espírito. O Espírito Santo de Deus vem morar em nossas vidas, e esse Espírito ele reproduz em nós essa característica perdida no jardim do Éden, né? Porque o homem teve a sua imagem, a imagem de Deus comprometida, teve a sua imagem comprometida. Os atributos comunicáveis, que são exatamente esses atributos aqui: santidade, justiça, amor, sabedoria, fidelidade e bondade, são atributos que Deus comunica com o ser humano. E como eu já falei aqui, esses atributos, no momento que o homem aceita Jesus, ele tem uma força do Espírito para reproduzir essas características. Mas independente de ter ou não o fruto do Espírito, o ser humano talvez não vai conseguir reproduzir a santidade, mas o senso de justiça social sim, o amor para com o próximo, o amor paterno, o amor materno, o amor entre irmãos, o amor de filho para pai, pai para filho, o amor entre os amigos. Então são sentimentos que Deus ele compartilhou, os atributos que Deus compartilha com o ser humano: a sabedoria, a fidelidade, a bondade, né? Só para relembrar aqui os irmãos, a santidade, a pureza de Deus é levada em grau infinito. O homem jamais vai ser totalmente santo como Deus é santo, mas ele se esforça por isso, e com o Espírito Santo ele fica muito mais fácil de conseguir patamares mais elevados de santidade. A justiça, os atos de Deus são corretos. Os nossos atos, às vezes, são individualistas, nós somos egoístas, egocêntricos, mas quando o Espírito Santo ele começa a trabalhar em nossas vidas, o sentimento de justiça ele começa a florescer ou a frutificar em nossas vidas. E é por isso que a Bíblia nos exorta a buscarmos a justiça. O amor, é nesse amor que manifesta a bondade e a misericórdia, né? Porque eu amo, mas eu vou ser justo, mas aí entra o amor. Eu vou agir com justiça, mas sem esquecer da bondade e da misericórdia. E esses são os atributos, dentre outros, os atributos comunicáveis de Deus para a humanidade. Até a próxima aula. Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos discutir agora outros pontos da nossa pesquisa.